a segunda e terça-feira, como foi no ano passado. E quem foi ali não se arrependeu, foi uma benção. Foi um momento de lazer para as famílias. Tem clube, tem piscina, tem campo de futebol, teve comida, teve culto. Foi uma benção, irmão, viu? E nós saímos dali saciados, tanto de lazer como espiritualmente. E foi uma benção. E esse ano nós estamos indo, e a gente está vendendo cartelas simbólicas. Você vai comprar uma cartela valendo sua entrada, R$5, viu? Porque você vai estar concorrendo a alguns prêmios que serão sorteados lá. É uma ajuda que nós estamos fazendo para a obra do Senhor, para o seu crescimento aqui neste lugar. Então, se você se interessar, ainda temos cartelas, viu? O passeio é restrito para as pessoas daqui da igreja, para membros da Avivamento na Palavra. Mas você pode comprar a cartela para nos ajudar, até porque você pode concorrer a um sorteio. Se sobrarem vagas, nós podemos selecionar alguns eleitos antes da fundação do mundo para participarem conosco ali naquele retiro espiritual. Amém, irmãos? Amém? Graças a Deus. Então você já sabe, amanhã nós temos culto do meio-dia, 12 horas. Quinta-feira nós temos curso teológico para os irmãos que estão matriculados. Sexta-feira, culto do meio-dia e à noite, nossa sexta do avivamento. Quinta-feira, 8 horas da manhã, nós temos consagração para toda a igreja. O sábado, todo mundo aqui é adventista, tá? Ninguém vem na igreja sábado aqui. Todo mundo, estou brincando. Todo mundo está de folga no sábado. Não sei se tem ensaio para as irmãs. Sábado tem ensaio, né, para o congresso para as irmãs, mas nenhuma reunião para toda a igreja. E no domingo, 8 da manhã, escola bíblica dominical, batalha espiritual. Nós tivemos uma aula abençoada nos 2 domingos, graças a Deus. E domingo você está convidado para estar juntamente aqui com a sua família. E à noite, 18 horas, o nosso grande culto da família. Amém? Amém. Graças a Deus. Queridos, vamos lá. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Antes de começar a ministrar essa palavra aqui, eu peço que os irmãos que estão aqui, que tenham algum credo sobre isso que vai ser falado, que não atire a pedra até eu terminar a mensagem, tá, irmão? Porque nós começamos a falar de um tema polêmico como esse, e alguns irmãos torcem o berço, viram a orelha, porque eu entendo, você tem uma crença, e o meu objetivo aqui é trazer argumentos históricos, teológicos e bíblicos sobre esse assunto que eu vou falar aqui. Então é um assunto um pouco complexo, por isso que eu peguei quase todo o tempo do culto. Eu quero terminar o culto 9 horas em ponto, não quero passar nem um minuto. Então eu quero expor aqui o pensamento, principalmente na linha reformada. Vou tocar no pensamento católico, no pensamento anglicano, vou tocar no pensamento luterano, vou tocar no pensamento arminiano, acerca desses conceitos sobre a descida, sobre a suposta descida de Cristo ao inferno. Mas eu preciso que você me dê atenção, você me dê toda a sua atenção, por favor. Evite conversar com o irmão que está do seu lado. Eu não tenho dificuldade nenhuma de chamar a tua atenção daqui de cima, viu? Nenhuma, acredite nisso, eu estou falando a verdade, eu costumo falar a verdade. Então evite conversar com o irmão que está ao seu lado. Se tem alguma criança, alguma mãe com alguma criança, se ela começar a chorar, porque de vez em quando dá aquela glória, a criança dá aquele glória, aquele grito, aquele choro, você vai lá fora rapidinho com ela, pega um vento, só para não tirar a nossa atenção aqui. A salinha das crianças está funcionando, eu acho que a partir de domingo, né, irmã Luzia? A partir de domingo já está a sala climatizada aqui atrás, e os pais vão cantar o 115, né? O 113, o 116, livre estou, é verdade, amém? Então vamos lá, queridos, eu preciso que vocês abram vossas Bíblias, o primeiro texto que nós vamos ler é Atos, capítulo de número 2, você possa abrir sua Bíblia. Os irmãos que nos acompanham pela internet, na nossa página da igreja, que Deus possa abençoar a vida de vocês também grandemente. Terça do Didaquê, terça do ensino, e nessa noite abençoada nós vamos falar sobre a descida de Cristo ao inferno. Isso é muito comum e é muito popular, e isso, na verdade, essa crença, essa suposta descida de Cristo ao inferno, ela não é algo que é recente. Apesar de nós lermos isso em muitos comentários de pessoas, de famosos teólogos e pensadores, tem esse pensamento, alguns que defendem principalmente a ordem do pensamento luterano, de ter esse pensamento, mas isso ele vem desde lá do século II, no credo dos apóstolos. Houve, na verdade, você vai já entender, uma pequena confusão no que aconteceu no credo dos apóstolos, e o credo de Atanásio, que foi entre o século IV e o século VI, e o credo dos apóstolos, que foi em meados do século II, traduziram uma palavra que foi traduzida do latim errada, e isso deu uma confusão muito grande no pensamento bíblico. Como assim, pastor?
há uma ideia dentro do credo apostólico. Se você depois pesquisa na internet lá na sua casa, credo apostólico, e um dos pontos do credo apostólico é que eles defendem que o Senhor Jesus, após a sua morte, ele teria descido ao inferno para pregar em espíritos que estão em prisão. Isso é muito interessante porque, por exemplo, se você falar com um católico, eles vão subdividir o inferno em alguns compartimentos. Como assim, pastor? Na doutrina, eu não estou falando mal de católico, eu estou expondo o pensamento teológico deles. Na doutrina católica apostólica romana, o inferno, ele é um lugar grande e tem uma subdivisão que é chamado de purgatório. O inferno é o lugar de punição final e o purgatório seria um lugar onde as pessoas estão ainda com chance de ter uma segunda chance, ou serem salvas pelas orações das pessoas que estão aqui, ou por uma suposta pregação de Cristo aos espíritos que estão ali. Depois o pensamento da igreja anglicana veio mudar um pouco esse contexto, porque eles já vêm com uma visão mais protestante. Eles já vão eliminar a questão do purgatório, vão falar assim a respeito acerca dessa suposta descida, mas não vão ter o mesmo pensamento católico. Isso vai passando no decorrer do tempo e as visões elas vão aparecendo. Por exemplo, o luterano ele vai acreditar que Cristo foi em carne mesmo, em corpo, ali no inferno pregar para os espíritos. A visão luterana, viu? Não é Lutero, é os que vieram com o pensamento luterano, que foi ali no inferno pregar para aqueles espíritos. Mas isso é um pouco diferente, porque no contexto bíblico, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, um teólogo muito conhecido na internet, que eu esqueci o nome dele agora, vão ter a visão que a morte, diga morte, não, fale para fora, irmão, morte, ela é a separação da alma do homem do corpo, ou seja, a morte é a separação de você mesmo. Como assim, pastor? Você é feito de alma e de corpo, sim ou não? Sim ou não? Então quando você morre, a sua alma segue para o juízo. Quem está com Cristo, você vai já entender isso, vai para o lado bom. E isso foi incluído dentro do pensamento cristão, porque o pensamento judeu de inferno, ele não é um pensamento que o inferno seja um lugar. Não existe, Efraim, para o judeu o pensamento que o inferno é um lugar. Para o judeu, o inferno ele é um estado, onde as almas estão esperando o julgamento. Então se intrinsecou dentro do pensamento cristão por uma ideia grega. Um pensamento grego que inferno, lá no inferno, no pensamento grego, onde isso aparece na primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9, versículo de número 8, segura, nós já vamos trabalhar esse texto. Pedro vai falar que ali é o Tártaro, e o Tártaro seria o inferno, mas o Tártaro mesmo é o lugar mais tenebroso do Hades. É como se fosse o Hades, o lugar bom seria um lugar que, se eu não me engano, o nome é Lísios, onde ficariam os bons, e o lugar mau seria o Tártaro, que é o lugar de punição final. E isso foi intrinsecado dentro do pensamento cristão. Então essa ideia de inferno, onde uns estão de um lado bom e outros estão de um lado ruim, é uma ideia muito do tempo medieval. Preste atenção, alguns pastores vão declarar que Lucas capítulo de número 16, e vai ter uma confusão muito grande, eu nem quero frisar isso aqui, porque Lucas capítulo 16 é a parábola do rico e do Lázaro, e ali nós vamos estar justamente nessa cena aqui do estádio intermediário, onde tem vivos e tem mortos, e vão mais além, a Bíblia vai dizer que há, Joel, um diálogo entre eles, ou seja, Lázaro que foi o homem que morreu, e o rico que está lá, eles estão mortos, mas estão dialogando, e tem alguns pastores que já vão defender que isso não existe, porque quando você morre, você está esperando Cristo dormindo, mas para outros, como o doutor Hernandes Dias Lopes, como o doutor Augusto Nicodemos, quando você dorme, quando você morre, melhor dizendo, você vai ao céu, e lá você já está gozando das coisas celestiais, e quem morreu sem Jesus já está no inferno, ou em algum lugar, sofrendo de alguns gozos. Então, a questão de Lucas 16 não entra muito no nosso contexto hoje, porque eu não quero falar sobre isso, se há consciência ou se não há consciência, vai ficar para uma outra terça-feira, você está convidado a estar aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre o inferno. Encontrou Atos capítulo de número 2, quem encontrou diga amém. Eu vou aqui frisar 5 principais textos. Quantos textos? 5 principais textos. Aumente esse teclado aí, meu filho. Bora, tangedor. Isso. 5 principais textos que todas as pessoas, teólogos, pastores, que têm a visão que Cristo desceu ao inferno, usam principalmente esses textos que nós vamos trabalhar aqui, para afirmar que Cristo desceu lá. O primeiro texto é Atos, capítulo de número 2, versículo de número 27.
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 27. Quem encontrou, diga amém. Diga amém. Antes de você ler comigo, o texto será Atos capítulo 2, Romanos capítulo de número 10, Efésios capítulo de número 4, 1 de Pedro capítulo de número 3, 18 e 20, 1 de Pedro capítulo 4, versículo de número 6. São esses textos que nós vamos analisar aqui, para tentar fazer uma abordagem bíblica. Porque tipo assim, olhe para cá, pastor, para que isso? Não era mais fácil eu crer? Tipo assim, gente, a sua fé, você segue ela pelo que você acha ou pelo que a Bíblia manda? Porque se fosse para cada um seguir a sua fé, eu te garanto que você não precisaria estar com o livro que está na sua mão. Então o nosso manual de vida, de nós cristãos, tem algum crente aqui, irmão? É a Bíblia Sagrada. Então nós só podemos fazer aquilo que ela diz que é a verdade. Então nós temos que buscar o que a Bíblia diz. Então preste atenção. Esses textos aqui, olha o que diz Atos capítulo de número 2. Deixa eu só abrir aqui na outra versão. Esse púlpito ficou um pouquinho ruim para colocar duas Bíblias. Atos capítulo de número 2, versículo de número 27. Você encontrou? Diga amém. Diz assim o texto. Na Almeida Revista e Corrigida, o autor fala assim, ó: pois não deixará a minha alma no Hades. Alguém tem aqui uma tradução que está inferno? E olha aí vai nascer o primeiro problema. Olhe para mim aqui antes de você terminar a leitura, por favor, todos. Tem 4 significados na tua Bíblia para inferno. Diga Sheol, Hades, Geena e Tártaro. Sheol é mundo dos mortos no Antigo Testamento. Hades é o mesmo mundo dos mortos, mas já no Novo Testamento. Geena vem de Geinon no hebraico, da onde lá no Novo Testamento, em Mateus, Jesus falou assim, ó: lá o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. Lá foi comparado com o lixão que queimava lixo 24 horas. E Tártaro é inferno no pensamento grego. Cada um tem um sentido, cada um é uma coisa, cada um quer dizer um significado. Ainda vou mais além. Só Hades ou Sheol podem ter 3 significados diferentes dependendo do contexto. Como? Você vai encontrar Davi falando assim, ó: a minha alma foi no Sheol. Mas ele está dizendo que a minha alma foi na sepultura. Porque Sheol pode ter significado de morte, de sepultura ou de alma. Então qual é a complicação? Os nossos amigos tradutores da Bíblia, para facilitar para nós, entre aspas, transmitiram para nós todos esses nomes só como inferno. Por exemplo, você leu aí inferno, mas aí tu não sabe se é Sheol. Presta atenção, porque senão você não vai entender. Se é Sheol, se é Hades, se é Tártaro ou se é Geena. Porque aí na tua Bíblia não está. Algumas Bíblias de estudo já vão nos facilitar. E quando a palavra inferno aparecer, vai ter um rodapézinho, um umzinho ou um doisinho em cima. E lá embaixo tem um rodapé explicando o que é a palavra no original. Aí facilita, porque eu sei do que o autor está falando. É um amparato do texto original. Amém? Então, Atos capítulo 2, versículo 27, ele disse assim, ó: porque pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Esse é o primeiro texto que eles usam para dizer que Cristo desceu ao inferno. Pregação de Pedro após o Pentecoste. Presta atenção para mim aqui. Você que está começando agora a dar os primeiros passos com a Bíblia Sagrada, você tem que aprender uma coisa e colocar na sua vida e nunca mais esquecer. O pior erro dos crentes é que eles leem um versículo e isolam o resto do contexto. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que olhar o que foi que o autor falou antes e o que foi que o autor falou depois, para eu poder ter um entendimento do que ele está falando. Sim ou não? Aí ele pega o verso 27, leia comigo por favor. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás o quê? Nem permitirás o quê? Aí se você for ler todo o capítulo 2, você vai ver que Pedro está comparando 2 pessoas aí. Uma é o rei Davi, que morreu, e outra é o Senhor Jesus. Leia o versículo de número 29, por favor, do mesmo capítulo. Olha o que Pedro diz: varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós a sepultura dele está até hoje. Amém ou não amém? Aí está a resposta que Cristo não desceu ao inferno. Porque no versículo 27, ele está dizendo, olha como a NVI vai traduzir isso aqui. A NVI vai falar assim, ó:
porque tu não me abandonarás no sepulcro, e não permitirás que o teu santo sofra decomposição. O que Pedro está falando aqui, não é que Cristo desceu ao inferno. Pedro está falando, o corpo de Davi morreu, e o corpo dele está aqui até hoje, e o verme já comeu. Mas o corpo de Cristo veio, e ele não entrou em decomposição. Aí alguns pregadores pegam esse texto para falar que o nosso Senhor Jesus pegou e foi lá no Hades fazer um segundo culto e dar uma segunda chance para o povo. Geralmente quem tem esse pensamento são pastores aniquilacionistas ou universalistas, que acreditam que o ser humano não vai sofrer eternamente, contrariando as palavras não do pastor Narciso, mas as palavras de Jesus, onde vários textos da Bíblia Sagrada ele diz que o sofrimento é eterno. Viu? E como eles têm a ideia que o ser humano vai sofrer por um determinado tempo, eles criaram a imagem que Cristo dá uma segunda chance. Olhe para o seu irmão aí, por favor, diga assim para ele: irmão, quebra o gelo, irmão. Diga: irmão, aí fica fácil. Se tem mais uma segunda chance, fica fácil assim, não fica? Se tem uma lacuna para dizer que Cristo vai lá no inferno pregar para quem já morreu, então o que é que a gente está fazendo aqui? Bora morrer, que Cristo vai pregar para a gente lá no inferno. Sim ou não? Ah, pastor, estou com raiva do Senhor. Ah, não, você vai ficar agora. Presta atenção. Romanos capítulo 10. Vamos para a segunda referência. Romanos capítulo de número 10. Só o verso de número 6 e o verso de número 7. Por favor. Romanos. Está bem perto de Apocalipse. Capítulo de número 10, versículo de número 6 e 7. Quem encontrou, diga amém. Vou ler na Almeida Revista e Corrigida, que diz assim. Presta atenção. Mas a justiça que é pela fé diz: não digas em teu coração. Olha isso. Quem subirá ao céu? Isso é para trazer do alto Cristo. Ou quem descerá ao... Você está vendo a palavra inferno aí? Geralmente quando o judeu escreve, olhe para mim para você aprender isso. Geralmente quando o judeu quer se referir a inferno, lugar de punição final, o verbete original que ele usa é Geena. Ele não usa Hades, nem Sheol, nem Tártaro. Quando ele quer se referir a lugar de punição final, Efraim, ele usa o verbete Geena, que é o único lugar. Só que aqui a palavra que Paulo usa é abismo, que essa palavra grega, fale assim, abissos. Fala, irmão, abissos. Fale grego aí, abissos. O que significa isso? Leia o texto que você vai entender agora. Versículo de número 6. Quem subirá ao céu? Isso é para trazer Cristo do... Ou quem descerá ao... Aqui o que Paulo quer falar é uma contraposição entre céu e morte. Tipo assim, até porque a palavra abismo significa regiões inferiores da terra. Como, pastor? Uma cova cavada para colocar um corpo. O que Paulo está dizendo nesse contexto não é que Cristo desceu ao inferno. Ele está dizendo, olha, quem subirá ao céu? Ou quem livrará o Senhor da morte, dos mortos? Até porque, lá no credo de Atanásio, todos os reformadores têm isso na mente, principalmente Agostinho, você já vai saber o pensamento dele, para falar algo muito interessante. O que, pastor Narciso? Nenhum colocou no pensamento de Sheol, assim ó, Jesus morreu, foi morto, foi sepultado e depois veio e desceu ao Sheol. Essa palavra Sheol na cabeça dos primeiros pais, dos primeiros intérpretes bíblicos, ela já tinha consciência, Efraim, que quando uma pessoa estava no Sheol, ou seja, quando Cristo viveu o inferno, ele já estava vivendo na cruz tudo aquilo que ele já vinha sofrer, ele não precisaria descer lá para pregar. Então Paulo vai abrir uma contrapartida e o versículo 7 vai nos dar entendimento. Quem descerá ao abismo? Isto é, para tornar, olha aí entre parênteses, para tornar Cristo dentre os... Então não está dizendo que Cristo desceu ao inferno. Está dizendo que Cristo, que subiu ao céu, ascensão, e que desceu e foi morto numa cruz por causa da tua vida e da minha vida. Esse é o contexto. Agora vamos para um texto muito mais complicado, que é Efésios capítulo de número 4, por favor. Efésios capítulo de número 4. Olha isso, versículo 8 e 9.
Quem encontrou, diga amém. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 8 e 9, que diz assim, ó: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo e cativeiro, e deu dons aos 9. Ora, isto é, ele subiu, que é senão também antes tinha descido as partes mais baixas da... Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aqui é muito mais fácil, a gramática grega ajuda. Aquele que subiu, ascensão. Aquele que desceu, encarnação. Aonde é que tem um texto que mostra que Cristo foi ao inferno? É onde eu pego isso. Essa palavra, presta atenção. Quando ele usa essa palavra aqui, presta atenção nisso. Deus desceu, encarnação, às regiões inferiores da terra. Na língua grega isso é um genitivo de aposição. Quando Paulo traduz regiões inferiores da terra, ele pode automaticamente traduzir assim, ó: regiões inferiores que são a terra, porque é um genitivo de aposição. O que é isso, pastor? Paulo está falando o seguinte, ó: ele subiu, desceu. Ele desceu, encarnou, viveu e foi morto e colocado num túmulo. Aí o camarada pegou esse texto aqui, falou que Cristo foi lá dar uma volta no inferno, brigou com a serpente, pisou na cabeça da pombagira, chutou o tranca-rua. Bora pegar um texto bíblico, olhe para mim aqui, por favor. Cristo está na cruz, e ele fala assim para o ladrão: bora passar ali no Hades para a gente bater na cabeça do diabo. Ou ele fala assim para o ladrão da cruz: ei, bora passar ali no purgatório que tem um pessoal precisando ouvir, tem mais uma chance para eles. Ou ele disse assim para o pai: pai, eu vou terminar a primeira parte aqui da expiação e vou continuar uma segunda expiação lá no inferno. Ele disse: Senhor, eu te entrego o meu espírito. E disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Oh, amém ou não amém, irmão? Então presta atenção, repita comigo: desceu, encarnação. Diga: subiu, ascensão. Agora vem o texto mais polêmico de todos. 1 de Pedro, abre a Bíblia. Esse aqui, meu irmão, isso aqui tem que suar para entender ele. 1 de Pedro, capítulo de número 3. Pastor, eu quero ver o senhor sair desse agora. Verso 18 e verso 19. Olha isso, irmão. Quem encontrou, diga amém. Porque também Cristo, 1 de Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também, aqui está, irmão, olha isso, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, da qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram E agora, pastor? O texto está claro, que ele desceu e pregou para os espíritos que estavam em prisão. Só que a Bíblia explica a Bíblia. Essa é a nossa salvação. E o mesmo versículo de número 9, antes de você ler, eu vou te perguntar algo. A Bíblia se contradiz? Sim ou não? Então abra Eclesiastes, capítulo de número 9, por favor. Eclesiastes, capítulo de número 9. Quero que todos encontrem. Quem encontrou, diga amém. Eclesiastes, capítulo de número 9. Tá? Vou repetir a pergunta. A Bíblia se contradiz? Sim ou não? Você acabou de ler um texto que diz que Cristo desceu e pregou para os espíritos em prisão. A palavra aí é inferno, no grego é tártaro, tá? É a única vez que aparece esse verbete na Bíblia, em toda a Bíblia, é a palavra tártaro. E a Bíblia está falando assim, ó. Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma.
nem tampouco ele jamais tem recompensa, mas a sua memória está entregue ao esquecimento. Doutor Augusto Nicodemos tem que explicar isso aqui, porque isso aqui acaba com a visão dele, que ele diz que tem diálogo lá. Versículo de número 10, com todo respeito ao grande mestre que ele é. Versículo de número 10: tudo quanto te vier a fazer a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque para a sepultura para onde tu vai, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Se não há obra, nem ciência, nem indústria, se não há ação, como é que Cristo está pregando lá, se Salomão diz que para onde vai não tem? Pergunta para o teu irmão: e aí, irmão? E como é que está aqui? Bora pegar um pai da fé, que Lutero e Calvino beberam da fonte dele para poder ser teólogo. Eu estou falando de Agostinho de Hipona, o maior teólogo do primeiro milênio da igreja. Agostinho de Hipona vem com verbete para toda a igreja cristã, e hoje isso é a visão da igreja reformada. E ele fala o seguinte: quando Pedro diz que Cristo está pregando a espíritos de prisão, e ele usa um personagem, que é quem? Noé. Agostinho de Hipona diz o seguinte: aqui o mesmo Espírito que usou Jesus é o mesmo Espírito que estava falando na boca de Noé: se arrependam ou vocês serão mortos. E ele fala, onde só 8 pessoas entraram na arca. E quando Agostinho diz que quando a Bíblia diz espírito, ela não está falando de espírito que está no inferno, mas espíritos são aquelas pessoas que estão escutando a pregação de Noé e não estão aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então aqui não tem uma suposta descida ao inferno. Aqui a melhor tradução seria: o mesmo Espírito que usou Jesus foi o mesmo Espírito que usou Noé, Isaías, Jeremias, Moisés. Ainda vai ter uma questão muito grande. A visão vai dizer o seguinte: o que, pastor? Olha isso, já estou terminando, irmão. A visão vai falar o seguinte: essa visão acredita o quê? Que Cristo foi ao inferno porque a obra não estava completa. Então ele terminou aqui a metade e falou: Senhor, vou lá. Aí nasceu uma teoria no meio da igreja. Por favor, olhe para mim. Nasceu uma teoria dentro da igreja do seguinte: qual é, pastor, a teoria? A teoria é essa aqui, ó. A chave está na mão do diabo. Abre a Bíblia e me mostra onde é que está escrito isso. Ah, porque Cristo foi... Porque o homem aprendeu na teologia arminiana, com todo respeito aos arminianos que estão ouvindo, mas ele aprendeu que quando o homem caiu, o Senhor Deus perdeu a soberania dele, que Satanás governa e que Deus... Isso é mentira. Por mais que o diabo seja o príncipe desse século, nosso Deus continua sendo um Deus soberano sobre todas as coisas. Presta atenção. Eu sei, irmão, que é uma mensagem teológica. Eu não estou acostumado a trazer mensagem de cunho teológico para cá, porque eu tenho pregado mensagens simples aqui. Deus tem feito grandes coisas, mas eu quero explicar isso aqui para você só hoje. Terça-feira a gente volta para o manto, como diz o pessoal. Presta atenção. Aqui o contexto é o seguinte. Abra comigo, já estamos terminando. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 19. Essa mensagem é para quem gosta de Bíblia. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 19. Quem encontrou? Jesus está falando assim, ó: eu te darei a chave do reino dos céus. Para quem foi que ele falou isso, irmão? Para quem? Então eu vejo na Bíblia uma chave na mão dos apóstolos. Abre Apocalipse capítulo de número 1, rápido. Apocalipse capítulo de número 1. Quem encontrou? Versículo de número 18. E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno ou do Hades. Eu vejo na Bíblia a chave na mão de apóstolo e vejo na Bíblia a chave na mão de Cristo. Agora me mostra na Bíblia onde é que tem chave na mão do diabo. O diabo não tem nem casa, como é que ele tem chave? Outra coisa, quando a Bíblia fala chave do inferno, não é que o inferno é um lugar físico que tem uma fechadura e eu vou pegar. Chave denota uma linguagem figurativa que significa eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Aí o que hoje a gente vê, ele foi ao inferno e desceu. Olha, uma grande banda cantando aqui no Brasil. E ele foi ao inferno, pegou a chave do... Ai, cadê na Bíblia isso?
Aí vem Rebeca Abrão dizer que ela teve a divina revelação do inferno, foi lá, conversou com o diabo e vendeu milhares de cópias em todo mundo. E tem crente que lê, não lê a Bíblia, acredita nessas babaquices. O livro que tem que ser o seu manual é esse. Se está falando que desceu, desceu. Se não está falando que não desceu, não desceu. Ah, pastor, mas foi fulano de tal, foi pastor fulano de tal. Jesus, João capítulo de número 13, versículo de número 18, ele disse: olha, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu de lá. Eu vi um pastor no YouTube. Olha isso, só para você ver o que tem no nosso meio. Isso aqui é só para você ter uma ideia de pessoas que creem no que não existe. Ele falou que ele foi 5 vezes no inferno e 3 no céu. Ele gostou mais do inferno, que ele voltou mais no inferno. Você gosta da Bíblia, irmão? Sim ou não? Nem Satanás e seus demônios estão no inferno ainda. O Senhor Jesus abriu a boca e disse: o inferno está preparado para o diabo e seus anjos, só vão para lá depois do juízo final. Satanás está operando nas regiões celestiais, como fez com Jó. Em Efésios capítulo de número 6, Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra o principal, que estão nas regiões celestiais. Eles estão imperando aí. Só vai para o inferno depois do arrebatamento da igreja. Aí já tem gente que já conhece o inferno primeiro que o diabo. Ele já foi lá. Aí ele chega e fala assim: olha, eu fui no inferno não sei quantas vezes. Olha essa, eu vi lá. Não, você não vai acreditar nisso. Tinha um demônio que ele era a piranha que as irmãs usam no cabelo dela. Aí a irmãzinha pega todas as piranhas que ela tem no guarda-roupa e joga tudo fora, porque aquilo é a boca de um demônio. Você acredita nisso, irmão? E o pior é que está cheio de gente no nosso meio, vivendo essas crendices pagãs, vivendo inferno no pensamento grego, vivendo inferno que o homem inventou, vivendo inferno que a mídia inventou, vivendo inferno que a Bíblia não fala. Eu perguntei para a irmã: irmã, vou perguntar para você, tem escuridão no inferno, sim ou não? Responda, sim ou não? Sim ou não, crente? Vocês estão com medo de responder? Vou perguntar de novo: tem escuridão no inferno, sim ou não? Quem acredita que sim, levante a mão, por favor. Levante, seja sincero comigo, por favor. Só isso acredita? E agora, quem acredita que tem fogo, levante a mão. Como é que tem fogo e escuridão ao mesmo tempo? Tem alguma coisa errada aí. Se tem fogo, não tem escuridão. Outra coisa, quem é que vai para o inferno? É teu corpo ou a tua alma? A alma queima. Para que fogo então? Porque meteram na tua cabeça um inferno que João não descreve. Mas pastor, o Senhor Jesus falou de um fogo, mas fogo é uma linguagem figurativa. João está vendo coisa que ele nunca viu, coisa metafísica, coisa sobrenatural. É como se fosse um índio que viveu numa aldeia a vida toda. Colocaram uma venda e largaram ele no centro da Avenida Paulista. Ele traz para o cotidiano. E naquele momento de Apocalipse, a morte mais terrível era fogo. Mas quer que eu te diga uma coisa? O inferno é pior do que tu pode imaginar. Só pelo fato de tu não ter Deus na tua vida, é o pior lugar que possa existir. Aí vem alguns pastores dizendo que o inferno não existe. Existe sim, a Bíblia diz. O inferno é mentira, é invenção do homem. Não é, a Bíblia está falando que existe. E vai para lá quem não está com o nome escrito no livro da vida. Você pode perguntar para o seu irmão, olhe para ele. Olhe para ele. Vocês gostam quando está na potência, né? Quando está explicando, não gosta. Olha para ele aí e fala assim para ele: quer ir para lá? O inferno é tão real. O que eu vou falar aqui é muito grande. Só falo se você dá glória. O inferno é tão real que Cristo deixou o trono dele para você não ir para lá. Pega essa, levante a sua mão. O inferno é tão verdadeiro
que Cristo deixe a sua glória, para que eu e você, porque a Bíblia está dizendo que inferno não é para a gente, inferno é para Satanás e seus demônios. Se você quiser ir para lá, o problema é seu. Eu quero ir morar na Nova Jerusalém. Aleluia. Escute isso. Agora tem uma questão, pastor. Se Jesus não foi para o inferno como o Senhor, eu ainda não achei. O dia que eu achar um versículo que me dê respaldo para dizer que ele foi lá, eu venho aqui e prego que ele foi. Mas até eu não achar, não entrou, não foi. Agora deixa eu te falar uma coisa, preste atenção para mim aqui. A pergunta que não quer calar, essa é forte demais. Se Jesus não foi para o inferno, em que lugar ele estava quando ele morreu? Só falo se tu dá glória. Como assim, pastor? Está comprovado biblicamente que não tem respaldo biblicamente. Você pode encontrar algo em pensamento da Rebeca Brau, mas aqui na Bíblia não tem. Preste atenção para mim. E aonde ele estava? Eu falei no começo, os docentistas adoram essa tese que Cristo foi ao inferno como espírito, porque eles não acreditam que Cristo era homem encarnado. Por isso que Paulo tinha um grande combate em provar que Cristo veio em carne. E se não tem corpo, Paulo diz que não tem evangelho. Então não existe ressurreição sem corpo. É preciso. Agora preste atenção. Cristo, repita comigo, Cristo é humano e é divino. Fale mais uma vez, Cristo é humano e é divino. Eu falei no começo da mensagem que a gente é humano e é alma, sim ou não? Por dicotômicos é duas coisas, por tricotômicos é três, mas isso é outra coisa. Presta atenção. Então a gente quando morre, a gente se separa de nós mesmos. Por quê? Porque o corpo volta para a terra que deu e o espírito volta para o Pai que deu, sim ou não? Quando Jesus voltar, a alma que está lá com Deus volta de volta para o teu corpo levantar transformado, para te morar na Nova Jerusalém com Cristo. Segura. Da mesma forma volta a alma do corpo do ímpio, que está lá com Deus. Não está ninguém no inferno ainda, não tem ninguém no inferno ainda. Volta para o corpo do ímpio, os crentes vão gozar no paraíso e os ímpios vão para o Hades. Pergunta para o irmão aí, e aí, está querendo ir para onde? Não dá glória, irmão. Esse tipo de mensagem não dá glória, não. Olha para cá. Beleza. Então você já descobriu. Eu estou falando para você de algo bíblico. Sim ou não? Então onde era que estava Cristo? Preste atenção. Um atributo. Isso aqui é muito forte, meu Deus do céu. Um atributo do Senhor Jesus. Diga comigo assim: onipresença. Quando ele morre, ele é homem. Mas quando ele ressuscita, ele é Deus. Segura, pelo amor de Deus, olha o que eu vou te falar. Eu te pergunto, qual é o espaço que consegue segurar a presença de Cristo? Você não conseguiu entender? Deixa eu te explicar. Quando Cristo morre e a alma se separa, ali quando ele glorifica, ele já é Deus, o Criador de tudo. E o Deus que a Bíblia fala, ele é o seguinte: quando Cristo ressuscita, a Bíblia fala que ele está aqui. Davi falou: olha, se eu for para o abismo, tu está lá. Se eu for para o céu, tu está lá. Se eu for não sei para onde, tu está lá. Quando Cristo levanta dos mortos, ele ocupa todo o espaço que existe. Ai, papai, levante a sua mão. Levante a sua mão e glorifica o nome do teu Deus nessa noite. Quando ele ressuscita, ressuscita como o Senhor glorificado. Ei, ao mesmo tempo ele está ao lado do Pai, está aqui. Por isso que Isaías falou: ei, ele está lá em cima, mas os pés dele estão trilhando sobre a terra. Irmão, pastor, escute isso, em nome de Jesus, para terminar. Eu vou voltar lá para o nascimento. Já terminei. E está aqui Maria e José. Ninguém explica encarnação até hoje. Você pode ler qualquer autor bíblico daqui do Brasil e fora. Ninguém consegue explicar como ele estava naquele bebezinho. Ninguém.
Há um autor muito conhecido que fala que era uma bomba atômica numa casca de ovo. Preste atenção para cá, porque era frágil ao mesmo tempo. O Deus que está pedindo água na cruz é o Deus que sustenta toda a humanidade, porque Ele é a água da vida. Consegue entender isso? Então olha para cá. Maria está segurando o bebezinho bem aqui, ela com José. Acabou de nascer o Salvador. Aê, ajuda o pastor, isso. Acabou de nascer o Salvador. O bebezinho está aqui, totalmente dependente do pai e da mãe, sim ou não? A mãe tem que amamentar, sim ou não? O pai tem que cuidar, sim ou não? Se o bebê cair no chão, se ele cair no chão, ele morre. Como é, meu irmão? Mas cai, criança cai, irmão. Criança se bate quando brinca. Não se esqueça que ele chegou quase morrendo. Você está entendendo que a mulher samaritana, no contexto da palavra, com permissão, é um eufemismo. Ele fala assim: me dá água, eu estou com sede. Como é que a água está com sede? Olha para cá, presta atenção que eu vou te explicar isso aqui. O teu Cristo é tão poderoso que o bebezinho, que é totalmente dependente de José e Maria, humanamente ele é dependente, mas espiritualmente ele sustenta Maria, José e o universo. Ah, Jesus, aleluia. Levante a sua mão, quero liberar uma palavra para você. Nós estávamos condenados a ir morar com Satanás e os seus demônios, mas Ele nos deu vida, e vida com abundância. Isso já é motivo para você entrar num culto como esse e adorar ao teu Deus em espírito e em verdade, porque Ele é Senhor soberano de todas as coisas. Aleluia. Amém, irmãos? Fique de pé comigo. Dê um abraço no seu irmão. Diga para ele: terça-feira nós estaremos aqui, se Jesus não voltar. Os pré-tribulacionistas. Dê um abraço nele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Abençoe a tua vida, a tua entrada e a tua saída. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Quando você ouvir que Cristo desceu ao inferno numa música, numa pregação, duvide. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. A história não diz isso. A teologia não diz isso. Viu? Aprenda, saia daqui alimentado. Deus é maior. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu povo que chegou até aqui, pelos amigos, pelos visitantes. O Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pelo teu poder que tem se manifestado na nossa vida. Abençoa as pessoas que têm acompanhado esse vídeo pela internet. Abençoa, Senhor, da vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo Israel, com toda a igreja. Que a igreja diga: amém. Está encerrado nosso culto. Deus te abençoe.